Pai, o Senhor é bom e maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, Pai, que dura para sempre. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai, que nos constrange, Pai, pela tua graça, Pai, que nos persegue e nos alcança, Pai. Abençoe, por favor, Pai, a cada uma dessas pessoas, Pai, que vai assistir esse vídeo, meu Deus, Pai, pois virão cá, Pai, em busca de te conhecer melhor, meu Deus, Pai. Dá-lhes aquilo de que elas mais desejam, Pai, aquilo de que elas precisam, meu Deus, Pai. Tu és bom, Pai, só Tu és bom e maravilhoso. Por favor, Pai, que a cada uma delas, Pai, dê sabedoria, meu Deus, Pai. Estenda, Pai, para que cresça o conhecimento e entendimento, Pai, naquilo, Pai, que o Senhor põe nessa palavra. Que cada uma dessas está cá, seja por Ti, Pai, abençoada, guiada e guardada, meu Deus, Pai. E seja levada a ver cada vez mais experiências contigo, meu Deus, Pai. E ter uma intimidade ainda maior contigo, meu Deus, Pai. A te conhecer ainda mais intimamente, Pai, do que algum dia eu sonhei, Pai, te conhecer, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, meu Deus, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que terá justamente agora, meu Deus, Pai. Amém, Pai. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Então, como é que estás? Seja bem-vindo ao canal mais uma vez, às vezes canto, ok? Seja bem-vindo ao canal para a tua primeira vez, se esta for a tua primeira vez cá no canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou ensinar-te 5 coisas, né, que eu aprendi, ok? Enquanto eu lia os primeiros 3 capítulos do livro dos Juízes, ok? Então, vamos a isso, tá bom? Então, eu hoje tenho mais de ler o livro dos Juízes e eu aprendi 5 coisas bem rápidas assim, nos primeiros 3 capítulos. É a primeira vez que eu li esse livro com tanta atenção, nunca li o livro completo, talvez se li, sempre li pequenas passagens assim aqui e ali. E sendo sincero, nunca tive interesse, só pelo nome Juízes, eu sempre assim, nunca tive interesse, sempre saltei mais para nomes que eu acho mais comuns na Bíblia, ou coisas que tu mais engraçadas, tipo provérbios, salmos, coisas assim, né, coisas mais rápidas. Mas pela primeira vez, né, tipo, eu tirei tempo, né, de ler Juízes e achei muito interessante tudo que eu aprendi só com 3 capítulos, foram 5 lições. Eu vou basicamente resumir assim para vocês, né, esses 3 capítulos que eu li, e vou contar para vocês as lições que eu aprendi, tá bom? Então, foi basicamente uma coisa assim. Uma coisa que eu percebi que basicamente, né, no livro dos Juízes fala muito sobre conquistas, né, povos conquistando outros povos e tudo mais, essas guerras era para conquista de terras e coisas do gênero, tá bom? Então, o que acontece? Ao contrário, né, que tipo, o povo perguntava, o povo de Israel, no caso, né, perguntava ao Senhor, né, para onde é que eles deveriam ir, né, quem deveriam atacar primeiro, coisas assim. Então, o Senhor dava a instrução a eles, né, tipo, comecem nessa zona, ataquem aqui primeiro e tudo mais, para vocês terem essa terra que eu prometi, coisas do gênero, ok? E, consequentemente, né, quando eles seguiam a instrução que eles pediram ao Senhor, eles venciam as guerras deles, tá bom? Então, o Senhor continuamente lhes dava vitórias e vitórias e vitórias, ok? Em todas as suas batalhas e guerras, porque eles sempre contavam com o Senhor, ok? Então, pelo que eu percebi, né, até aqui, na época, o líder desse povo era Josué. Mas depois que Josué morreu, o que acontece é que o seu povo começa a adorar os outros deuses, começa a adorar os deuses, né, daqueles que saíram os povos que estavam à volta deles. Então, os povos à volta deles adoravam deuses como, por exemplo, Asra, essas coisas todas, né, Deus do sol, Deus de coisas, essas coisas todas, tá bom? Então, os povos deles, né, começavam a adorar esses deuses todos, né. Então, quando o líder deles, né, que nesse caso era Josué, morreu, eles começaram também a adorar aos deuses das terras, tipo dos povos de avós, esqueceram-se do seu Deus, que sempre lhes guiou, que sempre lhes ajudou, que sempre lhes apoiou, né, a vencerem todas as batalhas. Então, o que acontece? O que a palavra vai dizer que acontece nisso tudo, né? A palavra diz assim, primeiros 2 pontos, né? Primeiras 2 lições que eu vou entregar agora. A primeira lição é buscar a instrução do Senhor, né, sobre qual era o próximo passo para vencerem, né, e consequentemente, né, o Senhor que lhes prometeu a vitória lhes deu a instrução e eles conseguiram alcançar a vitória. Ou seja, foram em guerra com o Senhor, com a instrução do Senhor, e por isso conseguiram vencer, tá bom? Segunda coisa, né, foi essa. Diz a palavra, né, que quando eles começaram a adorar aos outros deuses, né, e não ao Senhor, quando eles esqueceram do seu Deus, começaram a adorar os outros deuses, isso causou muita ira no coração do Senhor, ou seja, isso irou muito ao Senhor. Então, o que isso vai dizer é que a adoração é muito importante para o Senhor, ou seja, se quando eu adoro aos outros deuses, eu iro muito ao Senhor, então o que acontece quando eu adoro a Ele, que é meu Deus? Provavelmente eu experimento um nível de intimidade com Ele que é assim, surreal, que é outro nível, tá bom? Então o que acontece? Depois disso vai dizer a palavra, né, que porque o Senhor estava irado com o seu povo, o Senhor deixou
com que coisas acontecessem ao seu povo. Então, na versão que eu estou a ler, né, é aquela NLTH. Então, vai dizer assim, né, que o Senhor deixou com que entrassem ladrões e tudo mais, e fizessem confusão, tudo mais, né, com o seu povo e tudo mais. Depois disso, o seu povo não se lembrou do Senhor. E o Senhor deixou outra vez, né, com que outros povos atacassem o seu povo, atacassem Israel, no caso, né, o povo de Israel, no caso, né, e tudo mais. E o Senhor deixou com que as pessoas, né, que estavam ali, né, que eles haviam conquistado, né, permanecessem naquela terra, não fossem embora, e coisas assim. Então, esse é o terceiro código, é que o Senhor não fez mal ao seu povo. O Senhor somente permitiu com que certos males acontecessem ao seu povo, para que eles se lembrassem dele. Então, perceberam isso? A palavra vai dizer, né, que em Deus, né, não existe sombra nem mal algum, ou seja, Deus não faz mal porque Deus não é mal, nem pensa mal, nem coisa do gênero. Não existe sombra, não existe nada torto no Senhor. O Senhor é reto, o Senhor é santo, o Senhor é puro. Então, aí depois, né, vai dizer uma coisa assim, né, que o Senhor não fez mal a ninguém, o Senhor somente permitiu. É, por exemplo, assim, eu sempre creio no Senhor e tudo mais, mas de repente eu me desvio. Se eu permito uma doença, para que eu me lembre que, tipo, lá eu fico de cama e lembro que quem me deu vida sempre, quem me levantou sempre cheio de vigor e vida foi o Senhor. Então, essas coisas todas, resumindo, Ele somente permitiu coisas acontecerem, né? O mal está sempre buscando atacar, tá bom? Ele somente permitiu com que eles levassem um tombo, uns golpes aqui e ali, para que eles se lembrassem, né? Que quem lhes deu vitória sempre foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Então, é basicamente isso. Então, o que vai acontecer? Depois, a palavra vai dizer, né, que chegou um ponto em que o Senhor enviou um juiz, né, que era para poder salvar o seu povo, né, que era para poder salvar Israel, ou seja, lembrar Israel que, ei, senhores, prestem atenção em mim, vosso Deus sou eu, não são esses que vocês estão a andar a adorar, vocês esqueceram da promessa, vocês estão a quebrar a aliança, né, que eu fiz com os meus antepassados, que brincadeira é essa? Então, o que acontece? Esse é o quarto ponto, é que o Senhor enviou alguém para resgatar o seu povo, ou seja, quando nós nos desviamos da palavra, né? Eu em particular já me desviei várias vezes, né? Quando nós nos desviamos da palavra, né? O Senhor sempre envia alguém que é para nos ajudar, envia alguém que é para nos lembrar. E eu me lembro, né, que todas as vezes que eu comecei a me desviar, já, por exemplo, não queria fazer isso, né, de gravar vídeo para vocês, não queria ler a Bíblia com frequência, não queria buscar o Senhor com frequência, assim, ou não queria buscar Ele, assim, do coração verdadeiro, mesmo buscar intimidade, era só para orar sobre aquela tarefa do dia, coisa assim, né? O Senhor enviou pessoas na minha vida, né, que vieram me constranger, vieram me lembrar de quem Ele é, me lembraram da intimidade com Ele, me lembraram do amor dEle, pessoas que vieram me constranger, basicamente, tá bom? Para que eu buscasse mais e buscasse verdadeiramente. Então, a mesma coisa o Senhor faz com cada um de nós, foi isso que Ele fez com o seu povo, né? Ele permitiu certas coisas, o povo não percebeu, tá bom, deixa eu enviar alguém que é para despertar, então, lembrar que, ei, eu sou vosso Deus. O povo não entendeu, o povo desprezou essa pessoa que o Senhor mandou. Do mesmo jeito que eu também mando pessoas para a tua vida, né? Que é para te resgatarem, tipo, volta a orar, mano, volta a buscar. Essa tua oração tá muito fraca, busca coisa, tipo, busca intimidade, entra na vibe, deixa a expressão de fluir e tudo mais, né? Essas coisas todas. Então, basicamente, né? Depois que a palavra vai dizer é uma coisa assim, né? É que o povo desprezou, né? E quando o povo desprezou isso, o povo tornou-se 10 vezes pior, começou a pecar 10 vezes mais. Então, tipo, basicamente isso aqui, que quando esses juízes morreram, né, quando as pessoas que estavam ali, né, perto de ajudar, morreram, o povo só piorou, começou a pecar 10 vezes mais contra o Senhor e tudo mais. E isso, outra vez, irou o coração do Senhor, ou seja, o Senhor ficou muito irado com isso tudo, o Senhor permitiu agora, né, com que o povo fosse conquistado por outro povo. Agora, aqui tem uma coisa que é muito interessante, tá bom? Tem uma coisa que é muito interessante nesse ponto. Eu já não sei se é o quarto, se é o quinto, né? Ou uma coisa assim, né? Mas tem uma coisa que é muito interessante. Acho que deve ser o quarto ponto esse. Tem uma coisa que é muito interessante aqui. É que o Senhor usou com o povo dele a linguagem que eles entendiam. Por exemplo, se eu conheço como Deus da guerra, né? Aquele Deus com que sempre que eu quero ir à guerra, eu conto com Ele e Ele me dá vitória. Então, dessa vez, Ele permitiu com que eu fosse o que fosse perder na guerra, com que eu fosse o que fosse ser conquistado nessa batalha, para que eu me lembrasse dele, que é o Deus da guerra, para que eu me lembrasse que eu não avancei com o meu Deus da guerra. Vocês estão a perceber essa matemática, né? Basicamente, o Senhor usou com eles a linguagem que eles mais entendiam, né? O Senhor se apresentou a eles da forma que eles mais te conheciam. Vamos dizer assim, digamos que eu sou um pai de família, eu tenho uma família assim ampla e tudo mais, né? E eu não tinha as melhores condições, né? O que acontece, né? Que eu sei, né? Que todos os dias, né? Eu conheço Deus como tudo mesmo, mas se é uma coisa que está estampada no meu coração, está escrita mesmo para mim, né? Que Deus é provedor. Que todos os dias, né? Todo o prato de comida que é na minha casa vem da parte do Senhor, que o Senhor provê todos os dias para minha casa, né? Eu e minha família adoramos ao Senhor, e o Senhor todos os dias coloca um prato de comida na minha casa e tudo mais, tudo mais.
De repente, um dia, nós começamos a adorar os outros deuses, começamos a fazer essas coisas de feitiçaria, sei lá que é, começamos a adorar a demônios, essas coisinhas todas, a mata já não está lá para o Senhor. Então, o Senhor usa essa linguagem, né, que eu vou entender. Eu conheço Deus, acima de tudo, eu conheço Deus como um Deus que é provedor, como um Deus que sempre colocou comida na minha casa. Porque essa é a forma que eu mais conheço, que eu melhor conheço Deus como, né? Ele faz, o que ele faz é que ele tira da minha casa o prato de comida, ou seja, ele não provê para minha casa naquele dia, para que eu me lembre, né, que, mano, durante esses anos todos eu sempre comi sem falta, e quem proveu comida para minha casa foi o Senhor, e hoje me falta um prato de comida na casa, então alguma coisa não está bem, o Senhor provavelmente não proveu outra vez para minha casa, e por alguma razão isso está acontecendo. Então, resumindo, né, a falta de comida na minha casa naquele dia irá me lembrar de quem sempre colocou um prato de comida na minha casa, ou seja, o povo sempre foi com o Senhor às batalhas e sempre venceram todas as guerras. O fato deles terem sido conquistados, o propósito disso era deles se lembrarem de quem sempre lhes deu vitória, ok? Em todas as suas guerras. O que acontece por isso? Vamos ao quinto ponto. Então, esse foi o quarto ponto, eu acho, né? Estou um pouco perdido, né? Mas o Senhor usou com o seu povo a linguagem que eles entendiam. Comunicou-se com eles da forma que eles mais lhe conheciam, tá bom? O último ponto foi ser esse, basicamente, ok? A palavra vai dizer, né, que no instante que eles foram conquistados por um povo durante 8 anos, e depois eles lembraram-se de que eram seu Deus, e eles clamaram por socorro. E o Senhor imediatamente enviou alguém para te libertar. Ou seja, né? A gente pode estar perdido, a gente pode estar assim, tipo, sei lá, andando por aí e tudo mais. Mas no momento em que a gente cai em nós, a gente se lembra de Deus, né? A gente pede por ajuda dele, né? O Senhor imediatamente envia alguém em nossa vida para nos socorrer, para nos resgatar, para nos levar de volta, né, ao caminho certo, nos levar de volta ao caminho da palavra, ao caminho da verdade. Então, esses são os 5 pontos, né, do dia de hoje, okay, que eu trouxe para vocês. O primeiro é esse, né? Vou tentar mencionar aqui sem me esquecer, tá bom? O primeiro é isso aqui, é que eles contaram com o Senhor para todas as guerras e, consequentemente, eles venceram todas as batalhas. O segundo foi que a adoração é importante para o Senhor. Você adorar outros deuses, isso vai causar irritação, né? Irritação, sei lá, isso vai irar o Senhor. Mas se você adorar a Deus, provavelmente, tá bom? Essa parte não está escrita. Então, provavelmente, isso vai causar intimidade com o Senhor. Isso aqui eu não li, mas eu estou chutando que provavelmente vai ser isso, tá bom? Mas a parte da ira está escrita. A terceira coisa foi essa, tá bom? Foi que quando a gente se afasta do Senhor, o Senhor permite, o Senhor não faz, o Senhor permite com que certas coisas aconteçam em nossa vida para nós nos lembrarmos dele, nos lembrarmos de quem ele é, nos lembrarmos de quem ele é, tá bom? A quarta coisa foi essa, tá bom? Foi que basicamente o Senhor usa a mesma linguagem conosco. Da forma que eu mais conheço a Deus, é dessa forma que ele mais vai se comunicar comigo, né? Que é para eu reconhecer que é ele, né? Tudo mais. E a quinta coisa é essa, é que quando eu caio em mim, e eu peço ajuda ao Senhor, ele imediatamente, sem perder tempo, tá bom? Ele vem me salvar, vem me ajudar. Ah, e tem um sexto ponto, tá bom? Que eu esqueci de mencionar, né? Que eu falei aqui, mas esqueci de contar, né? Como um ponto, que é esse, que é quando a gente tá perdido e tudo mais, né? Quando a gente tá assim, embriagado com as coisas do mundo e da vida, o Senhor envia sempre pessoas para nos resgatarem para o caminho certo, sempre envia pessoas. Então não são 5 pontos, são 6 pontos na verdade, tá bom? E é isso, Deus te abençoe, fique bem, tchau e até a próxima. Se quiserem entrar em contato comigo e conversar um pouco mais aqui, vou deixar aqui as minhas 2 redes sociais que eu uso, tá bom? Mas uso principalmente a rede que é Manuel, ok? Mas tem aqui as 2 delas e vocês podem achar mais conteúdo nessas 2 páginas, tá bom? E é isso. Tchau, até a próxima e Deus te abençoe.